Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Meu nome é Fábio Zagato, estou aqui para mais uma live. São Paulo, acaba de tocar o sino da igreja, minha vizinha, igreja ortodoxa, e eu quero, neste dia de segunda-feira, dia 3/8/2020, iniciar mais uma live sobre a temática que temos desenvolvido sobre os 7 pecados capitais. Você é nosso convidado para estar conhecendo mais da Escritura e conhecendo aquilo que Deus tem para nós nesta tarde de segunda-feira em São Paulo, tarde fria. Temática de hoje: a preguiça. Se você nesse dia friozinho, se você sente às vezes um pouco de preguiça, se você olha para a rede e dá vontade de deitar, nós vamos falar sobre algo que a Bíblia nos orienta e nos ensina sobre a preguiça. Eu vou procurar aqui colocar um cântico e nós vamos meditar sobre essa tão gostosa temática. Fica conosco. Quer viajar pagando o menor preço da internet? Entre agora mesmo no site da 123 Milhas. É só clicar. O teu nome engrandecer. Vou fechar essa. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria que toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda contra o inimigo. Por isso, grande dele nos para te adorar. Teu nome engrandecer.
queremos o teu nome engrandecer, se engrandecer e agradecer-te por tua mão em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, só tu és, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno. Sobre São Paulo e sobre o Brasil, só tu és o Deus. Todos os joelhos se dobrarão, Senhor. Só tu és Deus, só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céus, aleluia, Jesus, e céus, Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Está aí a voz do incansável Ademar de Campos, louvando em frente ao Teatro Municipal e fazendo culto ao ar livre. Nós, irmãos, não estamos mais podendo fazer cultos ao ar livre. Nós estamos agora reformulando toda a rotina eclesiástica. Pastores e pessoas estão vendo o que vão fazer nos cultos agora que estão debaixo de cuidados por causa da pandemia. Nós estamos tendo a oportunidade de sermos crentes. E há quanto tempo não pisamos no lugar consagrado ao Senhor? E nos faz pensar o que temos aprendido sobre isso, sabendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Será que esse tempo todo nos ensinou algo sobre... Nós sabemos que somos a igreja, que tijolos ficarão aqui e que nós somos a igreja. O que esse tempo nos ensinou e está nos ensinando? A temática de hoje fala de preguiça. Será que nesse tempo todo existem pessoas que deixaram de cultuar ao Senhor, que deixaram de servir ao Senhor, perderam a oportunidade de cultivar os seus lares, deixaram a comunhão com Deus, porque não conseguiram entrar no templo? É de se pensar, né, irmãos? Vamos hoje seguir a nossa didática
e vamos para o 7º pecado capital. Fica aqui comigo, depois desse louvor gostoso do pastor Ademar. Tá friozinho? Tá. As minhas férias acabaram. Acordei bem cedo. Entrei às 6 da manhã para trabalhar. E agora à tarde minha esposa, vamos, você não vai fazer a live? E estamos aqui para nós meditarmos na Escritura e pensarmos sobre esse que é um pecado, irmãos, chamado preguiça. Sabe, nós viemos falando dos 7 pecados capitais e alguns são horrorosos e malditos já no nosso cotidiano, ou alguém avarento, invejoso é bem falado. Mas de repente aquela pessoa, ai, que preguiça, daí no dia seguinte, não, vou acordar mais tarde, tá muito frio, preguiça, aquela rede tá me chamando, eu vou deixar esse trabalho para depois, eu tenho uma oportunidade, mas acho que eu vou tirar um dia de folga. Nós vamos aqui meditar sobre algo que a própria natureza, eu estava de férias, e enquanto meditava sobre esse dos 7 pecados capitais, eu pensava, se a formiga não trabalhar, o que será dela no inverno? Se aquele tucano que agora está voltando aos céus do nosso interior, se aquele tucano com seu bico pesado não voar e não pegar o seu alimento, o que ele vai comer, como ele vai subsistir? Não, o tucano ele vai ter que voar com aquele bicão pesado. E se não voar para longe do maior dos predadores, que é o próprio homem, o homem ainda vê aquele bicho bonito e às vezes mata só para pegar o bico bonito dele perto de estradas, ou sei lá. Tem uma música secular que fala: camarão que dorme, a onda leva. Alguns ditos populares e algumas coisas de sabedoria popular nos mostram que a onda leva um dia, e em vez de virar caçador, ele vira a caça e é comido. Queridos, vamos à Escritura e que o Senhor nosso Deus nos ajude. Provérbios, capítulo de número 6. Na nossa chamada de hoje, eu coloquei até o desenho de um preguiçoso, né? Um conhecido preguiçoso gato chamado Garfield. O Garfield. Sabe que o criador de Garfield, eu acompanhava as tirinhas do Garfield, e ele era um comedor de lasanha. O seu criador já faleceu, Jim Davis, não faz muito tempo. Eu me lembro quando os jornais noticiaram o seu passamento. E o que vemos hoje do Garfield, não há mais criações novas, mas ele sempre foi um gato preguiçoso, comilão e gordo. Te diz alguma coisa? Pois é, uma das coisas horrorosas que a preguiça traz, junto com a gula,
Aí o efeito é rápido, né? Junto com a gula, que foi a nossa primeira ministração, é a obesidade. Queridos, não se brinca com algumas coisas. É muito bom descansar. O meu relógio biológico ainda está virando. E agora à tarde eu precisei descansar um pouquinho para estar aqui com você. Talvez a minha cara ainda esteja um pouquinho inchada de tirar um cochilinho da tarde. Mas, quando se faz um compromisso, quando você faz um voto perante Deus, nós vamos ler Provérbios, mas vamos ler Eclesiastes. Eclesiastes? Vamos a Provérbios? Vamos à Bíblia? Oh, glória a Deus! Que bom que você está chegando, seja muito bem-vindo. E aqueles que vão ver essa live posteriormente, junto com as demais que falaram sobre os 7 pecados capitais. Pegue sua Bíblia aí, Provérbios capítulo de número 6. A partir do verso de número 6, fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando? Até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Uau! Necessidade. Queridos, nós temos aqui uma advertência do Senhor. O Senhor não tem prazer de vê-lo passar necessidade. O Senhor não tem prazer de ver pessoas nesta época de pandemia e problemas financeiros que o mundo tem passado, de ver o desemprego de alguns. O Senhor tem ciência de tudo aquilo que está acontecendo, e tudo isto é permissão do Senhor. Antes dessa série 7 pecados capitais, depois eu vou colocar o link, eu fiz uma live sobre o trabalho. Certamente é uma bênção do Senhor aquele que busca, e Deus abençoa, porque é a lei da semeadura. Dei um estudo sobre o trabalho desde os tempos antigos, como ele era encarado na Grécia, como ele era encarado na época na época de cruzadas. E nós vemos como ele é encarado nos dias de hoje. E nós temos esse grande ensinamento que a formiga nos traz. Mesmo em época de estio, mesmo na cega, no estio ela prepara o seu pão, na cega ela junta mais mantimento. Você já viu no final da tarde? Eu gosto de observar a natureza. Eu sou uma pessoa do interior. E mesmo aqui em São Paulo você pode observar os pardais. No final da tarde as formiguinhas saem, fazem um caminho, e você vê outras voltando, trazendo alimento e entrando no formigueiro.
É maravilhoso observar como a natureza ela nos ensina grandes coisas. E você que acorda antes do galo cantar, como eu, tem o seu prêmio, tem o seu mantimento. Não fique parado, mesmo em épocas difíceis. Vamos buscar em Deus. Se é um tempo de apertar o cinto, apertaremos. Naquela live, eu ainda gosto de lembrar, devemos, assim como Paulo, ser satisfeitos, viver satisfeitos. Pode ficar tranquilo, não vai te faltar o pão, não vai te faltar a roupa, não vai te faltar o básico. Se você é servo de Deus, se você, na sua igreja, olha, tem igrejas que acumularam toneladas de coisas para abençoar quem estava passando um desemprego momentâneo, um problema, e ainda estão trabalhando muito. Fica aqui meu abraço ao pastor Paulo Falsarella e tantos irmãos, tantos outros. A ação social que não parou, começou a atender no portão as pessoas de rua. Muitas, amigos nossos, como a Missão Sena, do lado da Estação Luz, a ABCP, esses irmãos valorosos do Exército de Salvação nunca pararam, nem em tempos de guerra esses homens e mulheres param, famosos por ajudar em desastres. Meus parabéns, irmã Ruth, Tenente Nelson. São pessoas que não ficam reclamando da vida. Vemos aqui, a formiga não ficou reclamando. Ela não ficou com preguiça. Um pouquinho a dormir, um pouquinho a cochilar, um pouco de braço cruzado. Amados, quanta gente de braço cruzado nesse tempo de enxugamentos e cortes está morrendo de medo, talvez porque a vida toda ficou de braço cruzado e agora não dá para esconder. Você escondeu, mas Deus estava vendo. Deus vê todas as coisas. Vá em Deus, peça perdão, recomece a vida. Vai ter com a formiga. É o conselho bíblico. Não é uma palavra dura do teu irmão, não. É o conselho bíblico para mim e para você. Querido e amado irmão, nós temos ensinamentos fantásticos que vieram dos 7 pecados capitais. Eu vou encerrar esse tema de preguiça apenas com um verso de Eclesiastes. Nós lemos aqui Provérbios e vemos esse ensinamento maravilhoso, essa advertência do Senhor, usando o exemplo da formiga, para que a pobreza não sobrevenha sobre ti, para que a necessidade também não venha e até ser assaltado. O final do texto fala: tua necessidade não venha como um homem armado e te deixe sem mantimento. Eclesiastes, capítulo 5, o verso de número 3. Provérbios, Cantares, Eclesiastes.
Aleluia. Capítulo 5. Eclesiastes, Provérbios. Eclesiastes. Capítulo 5, verso de número 5, 6. Não, vamos ler do 3 ao 5. Eclesiastes, capítulo 5, do verso 3 ao 5. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Nécias se lê loucas. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Verso 5. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Querido irmão e irmã, os tempos hoje são diferentes, né? Onde se falava que o pai ou o homem era o arrimo de família, hoje há irmãs que trabalham, e hoje é muito importante também para o sustento do lar o trabalho das irmãs. São tempos diferentes os tempos que vivemos. Nossas crianças muitas vezes estão em creches ou escolas e tendo mais tempo e sendo mais próximos dos professores e das tias do que do pai e da mãe, que estão trabalhando 8 horas por dia. As mulheres são verdadeiras guerreiras e nós temos que acompanhá-las, porque elas trabalham cuidando das coisas dos filhos, saem para o trabalho, voltam do trabalho e já olham para casa, para os filhos novamente, para o jantar, para o marido. Nós, maridos, estamos mudando também e temos que mudar. Os tempos de trabalho são outros, mas os votos que foram feitos aqui, que nós acabamos de ler em Eclesiastes, não sejam votos tolos, não sejam loucura e muito blá blá blá. Porque não são votos somente feitos a Deus. Ai, eu fiz um juramento a Deus. Quando você faz um voto, quando você assina um contrato de trabalho, quando você se torna o homem da casa, ou você tem uma postura de homem da casa, ou você vai ter problemas. Deus deu características que não mudarão nunca. Nunca mudarão. Características para o homem da casa, características para a mãe, mulher amorosa e coisas que o homem não tem. Irmãs, não cobrem coisas que para nós é difícil. É como cobrar às vezes a criança que ela seja adulta. Há papéis que sempre serão papéis inerentes
intrínsecos. E cada vez que nós vemos essa troca de papéis, você vê algum desequilíbrio. Observe. Eu já vi muito homem preguiçoso que perdeu o emprego e daí começou a lavar a louça, cuidar do lar. Virou o homem do lar. E daí a mulher começou a ser a supridora. E em determinado momento, ela resolveu dizer: sou eu que pago as contas. Será que esse casal está vivendo de forma equilibrada? Amados, a natureza nos ensina. Deus fez tudo de forma muito boa e equilibrada. E é isso que nós desejamos, para que todos sejam equilibrados frente a esses que são os 7 pecados capitais. Uma temática que veio do catolicismo do século XIII, mas que nos ensinou grandes coisas nessas lives. Grandes coisas. Eu meditei muito em muitas coisas. E quero continuar meditando nisso, porque o pecado, ele é criativo. E ele está sempre ao nosso derredor, como um leão tentando te tragar. E glória a Deus, que ele é o nosso anjo, que não dormita e está ao nosso redor, cuidando de nós. Já temos uma live de 30 minutinhos, mas esses 2 textos bíblicos apenas que lemos, e essa temática sobre a preguiça seja edificante para você, que você tenha tempos de descanso, mas que você não durma no ponto. É o desejo, é o conselho que eu lhe deixo para mais uma live que deixamos ali gravado no YouTube dos Metroviários de Cristo, tá bem? Está lá para que todos os meus amigos, colegas, pessoas que me acompanham possam consultar, tá bem? Muito obrigado àqueles que me acompanharam, que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus, que o nosso Senhor nos dê forças, que o nosso Senhor nos dê sabedoria, que o Espírito Santo fale forte ao nosso coração, nosso amigo conselheiro. É Ele quem dá aquele toquezinho e fala assim: vai ter com a formiga. Que a graça e a paz seja com você. Muito obrigado e que o Senhor fale melhor ao vosso coração, que a sua família seja suprida pelo esforço das tuas mãos, da tua garra. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Um forte abraço do Zagato. Paz.